Oi, gente, minha recomendação de leitura hoje vai ser a graphic novel do Capitão Feio, Identidade. O roteiro e a arte dos irmãos Costa, ela traz uma emoção absurda que faz com que a gente se interesse muito pelo personagem, queira continuar acompanhando ele, o seu desenvolvimento e a sua possível queda. O quadrinho ele foi produzido pelo selo da Graphic Novel do Maurício de Souza, né, Graphic MSP. Esse selo atualmente tem mais de 30 publicações, e essas publicações elas utilizam os personagens clássicos da turminha, mas dando uma repaginada e sendo possível contar histórias mais sérias e diferentes que a gente não conheceria nos gibis clássicos. Uma coisa muito legal também desse selo é como a gente pode conhecer novos artistas, porque cada um deles é produzido com artistas diferentes, com roteiros diferentes, que conseguem contar as histórias de uma forma mais única e diferenciada. Por isso que eu gosto muito, na verdade, das graphics MSP, especialmente essa parte, né, de conseguir conhecer realmente os artistas e ter uma noção bem legal. E o fato de ser personagens que a gente já gosta, né? Então, acho que é isso, eu não sei o que mais tem que falar. Não, acho que de fala é isso. Sei que se vire na edição. Oi, gente, eu sou a Clara Viana e no meu primeiro Dica de Leitura eu quero indicar para vocês a série Fábulas. Ela foi publicada originalmente pela editora estadunidense DC Comics e ela é uma das HQs mais notáveis do selo Vertigo. Ela tem o roteiro de Bill Willingham e ela ganhou em torno de 25 prêmios Eisner ao longo da sua publicação. Como o próprio nome já diz, os personagens principais aqui são personagens renomados de contos de fadas ou do folclore estadunidense e europeu. E eles participam de uma aventura no nosso mundo. Eles foram expulsos de um personagem que a gente não conhece ao longo do texto, mas que é chamado apenas de adversário. E eles expulsam toda essa galera aqui para o nosso mundo e fundam uma cidade clandestina na cidade de Nova York. Então, a partir dali, eles começam a viver o nosso cotidiano e passam a ganhar a vida como nós. O mais interessante de tudo isso é que não existe personagens principais. Então, eles vão pulando de Branca de Neve para Chapeuzinho Vermelho, para Três Porquinhos e de vários personagens que acabam sendo personagens principais da história, mas nunca focando em uma história só. A série ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos com 150 volumes. Ela foi publicada entre os anos de 2002 a 2015. Quando ela veio para o Brasil, ela foi juntada os volumes e foi feito em torno de 22 edições ao todo para cá. Essa daqui é apenas a nossa história principal, mas existem outras histórias que participam desse mesmo universo, que eu também recomendo muito a leitura. Por exemplo, As Mais Belas Fábulas, Cinderela também, O Livro do Amor, esse aqui é maravilhoso inclusive, e todos eles estão disponíveis aqui na Gibiteca. Para quem está começando a leitura agora, eu vou recomendar a edição definitiva, que aqui dentro, em cada um desses volumes, já possuem 4 volumes desse aqui. Aqui você consegue entender muito melhor a linha cronológica das histórias. Bom, gente, essa aqui é a minha dica. É uma aventura cheia de romance, suspense, mistério e ação, e eu espero que gostem. Olá, gente! Então vamos para a minha indicação e eu vou indicar um quadrinho que eu tenho uma questão afetiva, que é o Secret Wars, né, o Guerras Secretas da Marvel. Por que tem essa questão afetiva? Porque é o primeiro quadrinho que eu li e eu gostei, foi o Guerras Secretas, que é um quadrinho assim que ele é de 1984, né, isso saiu nos Estados Unidos, né, em 1984, e ele é um quadrinho interessante porque ele é a primeira grande reunião de personagens da Marvel, que é uma coisa que os fãs da Marvel sempre pediam, né, esse encontro, por exemplo, dos principais grupos, né, dos Vingadores, com os X-Men, com o Quarteto Fantástico, com os principais personagens da Marvel. Então ele aconteceu nessa edição, e é uma edição bem divertida, assim, né, que a história conta lá que tinha uma entidade chamada Beyonder, né, que ele cria um planeta com pedaços de vários planetas aleatórios e coloca nesse planeta os principais personagens da Marvel. E também coloca os principais vilões da Marvel, e ele lança uma proposta lá que, assim, o grupo que ganhasse a batalha ia ter os seus desejos atendidos. E acaba, né, nada demais, inclusive, nessa história, mas acabou que foi precursora, assim, né, foi a primeira grande saga da Marvel. Depois dessa vieram várias outras, né. A série, na verdade, ela surgiu, gente, pra vender boneco, assim, né, a Mattel
queria lançar uma série de bonecos e resolveram fazer a série com essa intenção, né? Essa série é bacana, né? Que ela tem vários momentos icônicos, né? Um dos momentos icônicos é quando o Homem-Aranha, ele acha lá o Venom, o uniforme preto, né? Nessa saga ainda não foi o Venom, ele ficou com o uniforme preto depois que o Venom foi se manifestando, então esse foi um momento bem icônico, assim, do Guerras Secretas. Outro momento icônico também foi o Hulk, aqui é o nosso chaveiro da Gibiteca, é o Hulk, que o Hulk tem uma parte lá da saga que ele segura uma montanha inteira, assim, sabe? Protegendo todos os outros heróis da Marvel ali, que foram soterrados por essa montanha. Uma coisa também bem curiosa, assim, em relação a essa série, que assim, que no Brasil existia um delay em relação aos Estados Unidos. Saía uma série nos Estados Unidos e levava alguns anos para ela sair aqui no Brasil. Então tinham alguns personagens que não tinham sido lançados no Brasil, que era o caso, por exemplo, da Capitã Marvel, era o caso da Vampira. Então, na edição brasileira, esses personagens foram apagados. Eles foram apagados. Até é bem engraçado que tem algumas cenas ali que a gente pode comparar a edição, né, original, que depois foi lançada, se eu não me engano, em 2015. Que daí saiu o original e a gente pode ver, assim, comparar com essa que foi a primeira edição brasileira. Então esses personagens que foram apagados, inclusive o final brasileiro foi refeito para ele casar com o que estava acontecendo na época nas edições aqui brasileiras, assim, sabe? Mas é como eu falei, então essa é a minha indicação, que tem essa questão afetiva, né, que é o meu primeiro quadrinho que eu li e curti realmente. E aí, gente, hoje meu dica de leitura é sobre o Coffee, do Guilherme Metz, cria aqui da Gibiteca, e é um quadrinho que fala sobre café. Em Coffee, a gente vive a história do Inc, que trabalha numa indústria de máquinas automáticas de café. E onde essas máquinas automáticas estão acabando com as cafeterias tradicionais da cidade. Então ele encontra uma cafeteria, o Mono. Ele tem toda uma história envolvente com todos os processos de infusão do café que vão remetendo ao passado dele, e ele vai aprendendo a tomar café. Em meio a isso, a gente ainda tem personagens, vilões, que contratados pelas essas máquinas automáticas de café, que estão sendo pagos para destruir todas as cafeterias. Bom, é uma ótima leitura. Eu li em uma sentada e uma xícara de café, homenageando esse mangá curitibano do Guilherme Metz. Olá, eu escolhi dessa vez, como dica de leitura, um quadrinho nacional que eu li há pouco tempo. O quadrinho que eu me refiro é Bando de Dois, do Danilo Beirute. Muita gente conhece o Danilo Beirute pelo trabalho dele nas Graphic MSP, onde ele fez o Astronauta. O Bando de Dois é um quadrinho que foi feito antes. Bando de Dois foi lançado em setembro de 2010 pela Zarabatana Books. E foi um trabalho que impactou o mercado porque era um estilo de HQ muito diferente do que o Danilo produzia. Até então ele era conhecido apenas por uma série que ele fazia chamada Necronauta, que era uma sci-fi meio de terror, assim. E quando ele veio com o Bando de Dois, ele veio com um álbum maior, mais longo e num estilo completamente diferente. O Bando de Dois dá para dizer que é um western que se passa no sertão nordestino. Ele tem muito aquele clima daqueles clássicos do western americano, só que totalmente ambientado no Brasil, com personagens muito brasileiros, com uma riqueza visual e de linguagem muito própria da nossa cultura e da nossa história. Como todo western, o Bando de Dois é uma clássica história de vingança. Ela conta a história de dois cangaceiros, Tinhoso e Caveira de Boi, que são os únicos sobreviventes do seu bando após o ataque da Volante, que era a polícia que os perseguia. Todo o bando deles foi emboscado, numa situação assim que fica um certo mistério durante toda a história. Se foi uma armadilha ou se houve algum tipo de traição, esse mistério vai ficando até o final da história. Mas o que acontece é que a Volante mata todo o bando e corta suas cabeças para exibir nas capitais como forma de desestimular o cangaço. A história começa com o Tinhoso, ferido, que tem uma visão onde o bando pede para ele vingar a morte deles e recuperar as cabeças, para que elas sejam enterradas e o grupo possa descansar em paz. Então, em companhia do Caveira de Boi, ele resolve montar uma emboscada para acabar com a Volante e para recuperar a cabeça dos companheiros. Essa HQ ela é extremamente cinematográfica, o visual da HQ é impressionante. O Danilo ele tem um estilo de narrativa que lembra muito o cinema. Sidney Guzman, que é o editor-chefe da Maurício de Souza Produções e é o responsável pelo selo Graphic MSP, em várias entrevistas ele já declarou a paixão que ele tem por essa história, por essa HQ. Inclusive, ele revela que Bando de Dois foi o grande responsável por ele ter escolhido
Danilo Beirute para começar a série das Graphic MSP com o astronauta. Bando de Dois fez tanto sucesso que no ano seguinte, no troféu HQ Mix, Danilo Beirute ganhou o prêmio de melhor roteirista, melhor desenhista e melhor álbum especial. Então fica aqui a minha recomendação, Bando de Dois do Danilo Beirute, um excelente quadrinho nacional.